Seja bem-vindo. Eu sou a Valéria Luz. Este é o Podlight, um podcast onde falamos de saúde de maneira leve, mas sempre sob a luz da ciência. Hoje chegamos ao nosso 30º episódio e ele não poderia ser mais especial. Estamos num estúdio novo para uma nova temporada de entrevistas com especialistas que com certeza vão trazer muita informação boa por aqui. Nem todo mundo sabe, mas existe um médico que transita entre todas as especialidades. Ele entra em cena quando uma recuperação perfeita pode ser ameaçada por uma infecção, ou ainda quando existe um quadro que nenhum clínico consegue decifrar. Esse médico é o infectologista. E para conversar sobre esse universo, e eu tenho a honra de trazer hoje aqui o Dr. Flávio Jun Kazuma, infectologista, intensivista e clínico geral com mais de 25 anos de experiência e referência aqui na nossa região. Dr. Flávio, com sua vasta experiência, está aqui para dividir histórias, desmistificar crenças e mostrar como pequenos descuidos podem mudar destinos. Com muita informação. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio. Obrigado, Valéria, pelo convite, né? É um prazer estar aqui compartilhando com você esse assunto que eu acho que é de interesse geral dos seus ouvintes, né? Com certeza. Eu que agradeço aí o senhor ter aceito o convite. Começa contando pra gente um pouquinho do como o doutor chegou a escolher essa especialidade, que é a infectologia. Olha, na realidade, eu me interessei por essa especialidade por conta dessa particularidade da infectologia de você poder transitar em várias áreas, né? Eu sou formado em 1995 e eu fui para Curitiba fazer residência médica num serviço que ele tem um serviço bem conceituado em cardiologia, né? Eu fui para fazer cardiologia em Curitiba. Sim. Aí chegando lá eu conheci um dos preceptores, né? Um dos chefes é o renomado Dr. Clóvis Arnes, né? Que foi o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no pico da pandemia. Mas na época, todos os preceptores, todos os chefes eram muito bons, muito atuantes na área, né? Cada um na sua área, né? Mas o Dr. Clóvis Arnes, ele se destacava, né? E a partir daqueles 2 anos que eu fiquei com ele, acabei criando gosto e sempre com aquele jeito meticuloso dele, né? Porque o infectologista, ele basicamente é um investigador de doenças ocultas, Sim. né? Que muitas vezes a infecção ele vem de uma forma não muito convencional. Às vezes a pessoa não faz febre ou faz febre, mas não se sabe onde é o foco de infecção. E aí o infectologista acaba entrando aí e muitas vezes, graças a Deus, ele acaba fazendo a diferença no resultado do paciente. Sim, às vezes as pessoas esperam a febre para assim, imaginar que está Exato, acontecendo uma infecção, exato, né? E tem algum caso assim que levou o senhor a entrar especificamente assim? Um caso específico Foi não só uma tem, paixão. né? Foi É uma uma... paixão pelos bichinhos, como dizem? Engraçado, Porque os micro-organismos que ninguém vê, né, Aham. são serezinhos que... Pois é. O curioso, Valéria, é que durante o curso de graduação, as áreas base, né, da infectologia, que é parasitologia, microbiologia, até a parte a parte de histologia, que também é importante, né? Eu não tive muito destaque assim, né? Eu até não gostava muito. Eu Sei. achava, eu achava, eu achava, Entediante. não entediante. Eu ficava até meio revoltado de ter que ficar gravando aqueles nomes das bactérias, Sim. estruturas, tal. E só que eu não sabia, né? Por falta de maturidade, eu não sabia a importância que era isso. E hoje até minha esposa, que ela é da minha turma, né, da turma de medicina,
Ela é pediatra neonatologista. E hoje ela dentro da área, muitas vezes da área dela, ela pede auxílio para mim. E muitas vezes eu falo o nome dos micro-organismos e tal, e ela dá risada e fala assim: Ê, Flávio, e justo você que não gostava de decorar o nome dos bichos, agora você, né, tira cada nome que você não sabe, ninguém imagina de onde que tirou, né? Muitas vezes a pessoa até acha: não, esse nome você deve estar inventando e tal. Então é justamente por conta desses fatores, né? Porque a infectologia, muitas vezes a gente a gente muitas vezes é acionado para pedir um parecer, né? Então, hoje, depois de um certo tempo, com a prática clínica, tudo, o consultório acaba ficando cheio, né? Então, a procura direta é inevitável. Mas o infectologista, em geral, no hospital geral, ninguém vai chegar no hospital e falar assim: eu quero ser internado para um infectologista, né? Muitas vezes a pessoa é internada seja um paciente cirúrgico ou clínico, né? A maioria das vezes um paciente clínico, tal, que às vezes não define o diagnóstico, e o infectologista ele entra para auxiliar no diagnóstico. Então isso aí é um fator que pesou muito, né? Porque sempre, como médico, sempre achei muito bacana esse negócio de você poder entrar num caso para desvendar, né, a condição clínica e tal, e você tentar efetivamente fazer diferença, né? Sim. Então, graças a Deus, os casos de sucesso são maiores do que os casos em que a gente não teve muito sucesso. Porque senão, porque existem especialidades que são até assim, interessantes, né, no ponto de vista de ciência, tudo, mas às vezes você não tem muito, o arsenal de tratamento não é muito vasto, né? E você tem muita perda, né? Então você faz um diagnóstico brilhante, mas o paciente ele acaba falecendo. Então isso aí tem que ter ele acaba afetando muito a nossa parte psíquica, né? Então a gente acaba tendo muita perda. Então isso aí é uma coisa que a gente acaba, o médico em si ele não está muito acostumado a perder paciente, né? Então é uma coisa natural do ser humano mesmo. E nesses casos, quando às vezes a gente nem imagina que está acontecendo uma infecção, ou vou mudar minha pergunta, as pessoas chegam com a ideia de que é uma coisa simples. Sim. E rapidamente evolui. Sim. Isso aí é uma coisa que isso eu aprendi, Valéria, com o tempo, sabe? Porque assim, eu costumo dizer que a gente aprende com os erros, né? Então, o importante é aprender com os erros, né? Com as coisas que a gente podia melhorar num próximo episódio, né? Num próximo caso semelhante e tal. Porque o acerto, ele é inerente do estudo, né? Sim. Então, se o paciente veio com tosse, febre, calafrio, um pouquinho de falta de ar e tal, e aí você examina, o diagnóstico de pneumonia é quase que inevitável, né? A gente pede um raio-x de tórax para complementar o exame físico, e você já sai do consultório com tratamento já. Então, o acerto, ele eu penso assim, é obrigatório, né, do diagnóstico e tal, porque a gente leu. Mas agora, uma outra coisa que eu falo muito é que é mais fácil, é muito mais fácil, né, você ter uma manifestação incomum de uma doença comum. E aí que está o erro de muitos médicos que fazem porta, né? Que pronto-socorro, pronto atendimento. Porque às vezes o médico, o médico ele tem uma bagagem teórica muito boa, sabe? Mas a gente esquece que 90% das doenças, né, das pessoas que procuram um pronto atendimento são por doenças comuns, né, 90%. Sim. Então, aquele médico que ele se destacou um pouquinho mais, que leu um pouquinho mais, tal, que é estudioso, ele tem uma capacidade de
corroborar com os outros 10%, mas 90% ele está apto, teoricamente, para ele resolver. Então, voltando naquele exemplo que eu dei, né? No que eu costumo dizer, é mais fácil você ter uma manifestação não muito comum, né? Incomum, de uma doença comum, do que você ter uma manifestação clássica, né? Uma manifestação clara de uma doença rara, entendeu? Então, muitas vezes o paciente o paciente chega no pronto atendimento sem diagnóstico, né? Aí o médico, ele tenta fazer um diagnóstico brilhante naquele paciente, né? Mas aí que ele corre o risco de errar, porque muitas vezes, né, que a gente comentou no começo do podcast, às vezes a pessoa não tem febre, às vezes ele só tem calafrio, às vezes é um idoso, e muitas vezes eles fazem hipotermia até, né? Às vezes não tem tosse, né? E às vezes a tosse é só seca, então às vezes é mais fácil o paciente vir com uma doença comum, mas só que ele vem meio mascarado, às vezes ele já tomou antibiótico, então não vem o quadro bonito, florido, né? E aí, às vezes, o paciente chega e aí o colega ele acaba querendo fazer um diagnóstico brilhante de uma síndrome né, que é rara, e aí deixa passar uma doença muito comum. E as doenças comuns são aquelas que as complicações acabam evoluindo, tendo resultado ruim, né? Que, por exemplo, a pneumonia mesmo, Pneumonia, né? exatamente. Que hoje em dia que muitas pessoas relatam. Eu não tinha febre, não tinha tosse, Exato. o médico pediu um exame depois de eu já estar tratando outras coisas. E o problema também que a gente enfrenta é que as pessoas se automedicam. Sim. Né? E aí mascaram o sintoma e acaba, principalmente quando é infeccioso, quando é por uma presença ali de um patógeno, acaba assim, engravificando. Agravando. Agravando, exato. A pneumonia, ela das doenças infecciosas provavelmente a de maior mortalidade, né? E é o que você falou mesmo, né? Então, hoje tem um termo que não sei de onde surgiu, mas caiu no gosto popular, que é a tal da pneumonia silenciosa, né? Então, que é justamente isso, aquele paciente que ele tem poucos sintomas, né? Que ele tem lá, que eu acho que um conhecido ficou sabendo que outro conhecido falou que um paciente que tinha um pouquinho de febre, mas estava bem 2 a 3 dias que ele vinha com tosse e tal, e de repente interna era uma baita de uma pneumonia extensa, e ele acaba falecendo, né? Então, e muitas vezes alguns detalhes da história são encobertos, como por exemplo a automedicação, né? Que são a pessoa tem um restinho de antibiótico, ele toma 2, 3 cartelas ali e dá uma melhorada, então e toma anti-inflamatório sem precisar. Então são instrumentos, né? São coisas que a pessoa faz uso erroneamente, né? E sem consultar o médico, que vai mascarar. Então esse é aquele caso que vai chegar, né? O caso comum que chega de forma atípica no plantão. E aí, é claro, eu acredito que se a maioria dos pacientes ele for tirar a história certinho, examinar o paciente, o diagnóstico, a maioria das vezes, ele quase 100% das vezes é feito. Agora, o problema são as complicações, quando a pessoa acaba sendo liberado porque ele acabou não fazendo raio-x, ou de repente a ausculta pulmonar não estava tão clássica, às vezes, né? A gente tem muitos pacientes que fala que chega no consultório, né? Isso aí é uma realidade, infelizmente. O paciente chega e fala assim: doutor, eu fui tratado com essa medicação e tal, mas, poxa, o médico nem me examinou, nem pôs a mão em mim. Ele leu lá o que tá, a pré-consulta, né? Que é a história que estava ali na ficha lá, e ele nem examinou e mandou tomar esse remédio e tal, né? Então isso aí, infelizmente, eu não sei se isso se é um problema de formação ou por excesso de trabalho, mas o paciente tem que tirar a história e examinar, né? Pelo menos, né? Então isso aí acontece bastante, viu? Eu vejo que muitas vezes, até pela urgência e de ter que um paciente atrás do outro, o médico acaba simplificando,
né? Sim. E aí, o doutor falou, então a gente falou aqui sobre as questões das pessoas usarem dos seus artifícios ali, do que tem disponível Os para, sintomáticos. né, para lidar com os sintomas que ela Uhum. está. Então, será que esse, no caso, essa automedicação, esse dar um jeitinho, seria o erro mais comum que as pessoas cometem ali no dia a dia? É. E que abre portas para infecções ou para agravar uma infecção? Eu acho que é um dos fatores, né? Existem, são vários perfis de pacientes, né? Uhum. Tem aquele perfil clássico do homem, né? Que é aquele um que fica sofrendo e ele, Ai, que o deixa para homem lá. deixa para lá, né? Uhum. Quem procura acha. O homem muito, ele se sabota muito, né? O homem, a mulher, por isso que as mulheres estão dominando o mercado tanto profissionalmente quanto por demograficamente, né? Porque morre mais homem mesmo, né? O homem é muito mais relaxado, ele procura, Sim. ele não previne, né? Ele só vai quando ele, né? Uma Se boa tiver parte dele, muito se grave, estiver se ele muito não estiver grave. aguentando mais, né? Exatamente. É uma coisa que muito comum um homem falar é quem procura acha, mas ué, a mulher fala, rebate, quem procura acha e trata, né? Ou previne. Sim. Então eu acho que isso essa diferença entre o homem e a mulher existe. As crianças, em geral, né, são os cuidadores, em geral, quem toma a frente é a mulher. Então, a mulher, como ela tem a questão de prevenir, o primeiro sinal, ela acaba levando o filho ou a filha. Porque acho que a Então, mulher já pensa nisso, sim, assim, olha, eu não exato. vou esperar É, dar ruim, é, né? Não vou esperar, vou exatamente. antes de crescer. E dentro desses perfis, né, de pacientes, existem aqueles pacientes que eles são, não diria, não exclusivamente hipocondríacos, né? São aqueles que se automedicam. E aí que eu acho que está o perigo, né? Então eu acho que aí eu acho que serve como um esclarecimento, né? De você sempre ter um número, né? Um número mágico, né? Você observa 24, 48 horas. Se de repente persistir os sintomas, eu acho que aí tem que procurar um atendimento médico, né? E muitos procuram o farmacêutico, até por questão de facilidade e tal, vai na farmácia e tal, e às vezes o próprio atendente que não tem informação médica, né? Ou nem farmacêutica importante, né? Não é formado. Às vezes o atendente ele chega, como ele está habituado a dar o antigripal, tal, ele acaba. Então existe essa contribuição também, que é aquele paciente que acaba indo numa situação, né? Indo num local que não vai ter fila, né? Tanta fila, igual um pronto atendimento, Sim, e ele vai ser medicado. Então, sim. isso aí também conta bastante. E existem os pacientes, as populações especiais, né? Que são os extremos, né? Que são as crianças pequenas e os idosos extremos, acima de 70, 85 anos, né? Que são e pessoas que têm imunodepressão, os pós-operatórios de cirurgia recente, o paciente que fez transplante. Então, são pessoas que têm que tomar não dá para esse paciente, qualquer queixa, você tem que procurar atendimento médico, não pode ficar aí medicando. Então, tirando esse grupo seleto de pacientes, a maioria, se procurasse o atendimento médico, né? Quando você toma um paracetamol ou uma dipirona, não melhora, né? O primeiro sinal de que não está normal, aí eu acho que se ele procurar o atendimento, ele vai acabar sendo salvo. Claro que cada doença tem, né? O começo, meio e fim. Né? Por exemplo, uma doença muito grave, infecto-contagiosa, é meningite. E a meningite, às vezes, a pessoa tem febre e dor de cabeça. E às vezes ele não tem tanta rigidez de nuca, né? Ele não fica com aquela dificuldade de encostar o queixo no peito. E isso no início da doença, né? Então, esse paciente, sim. Se você der um anti-inflamatório, alguma coisa que mascara, isso pode ser, Evolui muito vai evoluir rápido. muito rápido. É a diferença entre a vida e a morte, né? Então, porque aí, nesses casos, tempo
é importante para tempo de diagnóstico, né? E às vezes a pessoa tem uma dorzinha de cabeça, ela tá com uma dorzinha ali no pescoço e fala, ai, deu mau jeito, né? Exatamente. Dormi mal essa noite É. e não dá a devida importância, né? Exatamente. A meningite, por exemplo, ela é adquirida de que forma? Então, a meningite, a maioria, né, das meningites, né, das agudas, ela é pelo circuito oral. São partículas, né, são gotículas de saliva que a pessoa, ele contrai, né, ele passa a ser colonizado pelo vírus ou ele adquire o vírus ou a bactéria. As meningites agudas, então, a maioria gritante são as meningites virais, que têm um curso benigno, né? A criança ou o adulto, o paciente fica muito ruim, né? Dor de cabeça, febre, mal-estar, fica muito prostrado, mas na maioria das vezes a doença ele é autolimitada, sabe? Então, mas o importante é fazer o diagnóstico, fazer a punção, levantar a possibilidade, colher o líquor, que é o líquido da espinha, e fazer o diagnóstico, nesses casos virais. E existem medicamentos que são feitos que eles encurtam a doença, né? É claro que existem as complicações dessas meningites virais, né? Mas as mais graves são as meningites bacterianas. Das bacterianas, existe a pneumocócica, a meningite por hemófilo e a meningocócica. Aquela meningite que o pessoal tem muito temor, né? É a meningocócica, que é aquela que pinta o corpo e tal, né? Que é uma meningite na qual o tratamento ele é super efetivo, sabe? Só que o problema é que muitas vezes, se você demorar, né, 6 horas para começar o tratamento, ele pode, Já é o tarde. resultado pode ser muito tardio. Existe diferença no sintoma, no tipo da dor de cabeça, quando é viral e quando é bacteriana? Não. A dor vai ser a mesma. Vai ser É a uma mesma. dor generalizada na É cabeça? pode ser, a gente chama holocraniana, né? Dor generalizada, mas No fundo dos no olhos? fundo dos olhos e tal, mas assim, é uma dor e o que chama atenção é a dor na região cervical posterior, né? É dor na nuca, né? Então, A além pessoa da dor na cabeça, é dor na essa nuca. dor que desce. Mas aí o doutor tinha falado que nem sempre essa dor na cervical ela está presente. Numa fase, dependendo da fase, pode não Ou ela ser. está presente, Tá então, mas a presente, pessoa isso. consegue movimentar. É isso. Exatamente. Mas Entendi. assim, a rigidez nuca, né? Que é essa dificuldade de encostar o queixinho no peito, né? Ela é um sinal cardinal, sabe? Quando a gente tem que pensar, né? Existem situações em que, né, por exemplo, uma criança às vezes faz febre, tá com calafrio, ou tem tem uma amidalite e tal, aí ele acaba tendo o tal do meningismo, né? Que é um sinal, a pessoa tem um sinal de irritação meníngea, né? Parece que ele tem rigidez de nuca, mas não é. Se você der, no caso da febre, se você der um antitérmico, e aí reexaminar o paciente depois com a temperatura mais baixa, ele já não tem mais isso. Esse aí é um caso que era um falso positivo, né, do exame físico. Mas assim, o importante o colega, né, a criança, se tiver o primeiro sinal que possa ser, procurar um atendimento médico, e aí o médico, ele examinando, levantando a possibilidade, ele tem que proceder à punção mesmo, né? Que é a coleta do material. Aí ele faz o diagnóstico. E a análise desse líquido, que é o que vai diferenciar entre o viral e o bacteriano. Sim, né? Somente com a análise do líquido. Então. Agora, existem algumas situações que né, não é qualquer centro, né? A maioria dos pronto atendimentos tem um profissional habilitado, tudo, né? Mas, por exemplo, uma situação que de repente você acha que possa ter alguma coisa no cérebro, alguma coisa mais séria, então aí a prioridade passa a ser fazer uma tomografia, né? Você não tem o tomógrafo em qualquer pronto atendimento. Sim. Aí é diferente, né? Aí, na dúvida, né? Você trata como bacteriano, porque é melhor você dar o antibiótico porque se for meningite bacteriana, a evolução vai ser desfavorável. Entendi. Então não se perde o tempo, né? Se Você já entra com antibiótico. Exatamente. A gente chama empiricamente. Se ele tem pelo de gato, né? Olho de gato, bigode de gato, né?
e você não colheu o líquido, não dá para colher, né? Porque não tem um tomógrafo e tal. Então é melhor não esperar o gato miar, é melhor tratar como gato, entendeu? Então é melhor você dar um antibiótico e aí assim que, porque a diferença no tempo, se for bacteriano, ele pode mudar o resultado. Pode ou não vai mudar o resultado, né? No caso das meningites, existe uma prevalência, no caso de região, ou se aparece um caso de meningite, sei lá, no meio de uma turma de crianças, Sim, é possível que mais crianças ali possam desenvolver também? Aí que existe o tipo de meningite, né? Se é viral ou não. Quando é bacteriana, existem dois tipos de bactérias que faz parte do desenrolar do caso, o bloqueio, o bloqueio epidemiológico, né? Então, que a meningite por hemófilos e influenza, né? E a meningite meningocócica, né? Essas duas bactérias. Consegue fazer bloqueio. Isso. Você faz você partindo do diagnóstico, né? Então, por exemplo, uma criança que estuda na escola tal. Então, ela teve a febre, dor de cabeça, tal, fez o exame, tem rigidez no funcionou e no exame, naquela análise do líquido da espinha, constatou que é uma dessas bactérias. Sim. Então, imediatamente é acionado a vigilância epidemiológica, né, o serviço de epidemiologia daquele município, e a comissão de infecção hospitalar daquele hospital ele já começa várias medidas de bloqueio local, né, que é as precauções para que não haja colonização, para que não passe para outros profissionais, né? Sim. Então, em relação às medidas para o paciente, que é o bloqueio, o isolamento do paciente, e o bloqueio dos familiares, os contactantes, né? Então, existe dentro daquela meningocócica, existe a meningo B, que é muito relacionada a surtos, né? E existe uma vacina específica só dessa meningo B, né? E quando você determina você identifica que tem essa meningocócica ou hemófilo, aí você inicia o bloqueio e esse bloqueio vai dentro daqueles contactantes, toda aquela cadeia de pessoas que tiveram contato com a criança é estudada e é avaliado o risco e benefício de você dar um antibiótico. Daí cada contactante recebe um antibiótico que é dado ou 2 ou 4 dias, né? Para fazer com que a pessoa tire o estado de colonizante dessa bactéria, né? O que é o estado de colonização? É aquela criança que brinca com outra criança, ela ter passado essa bactéria, né? No caso a meningocócica, o meningococo ou o hemófilo, para um amiguinho, e esse amiguinho ele vir a desenvolver. Não é que ele vai ter a doença, mas você quebrar a cadeia de disseminação dessa meningite. Então, esse é um passo fundamental, sabe? Dentro da doença meningocócica e da meningite por hemófilos. Então, é só no caso da meningite bacteriana? No caso da bacteriana, na viral também, né? A questão de, acho que quase 20 anos, quase 20 anos, teve um surto de meningite viral aqui em Londrina e região, né? Pegou Londrina, principalmente Londrina, né? Como eu atuo mais em Arapongas, tivemos alguns casos nessa época, mas aqui o surto foi por uma meningite por uma enterovirose. É um vírus que adquire por gotícula de saliva, né? Ele é muito mais comum na classe infantil, então era a população pediátrica, né? Que é principalmente o principal grupo que foi acometido. E essa meningite essa infecção por esse enterovírus, né, depois foi isolado qual que era o vírus. Existe uma classe, são vários vírus que compõem essa classe de vírus, né? Os enterovírus. Então, a criança pegava, tinha febre, ficava prostrada, né? Fazia um pouquinho de rigidez de nuca e na coleta do líquor, né? O líquido da espinha mostrava que era meningite viral. Daí, a maioria, como
a que ficava sintomática acabava sendo internada. Isso aí, na época, isso aí congestionou todo o sistema público, né? Porque aí não tinha vaga para todos, né? Sim. E são pacientes que têm a sua precaução, tem que ficar isolado, assim dizer. Uhum. Então, E o sistema não está preparado para não deixar um estava, monte não de estava paciente preparado. isolado, né? E aí tinha criança que chegava, né? Chegava no pronto atendimento, eu já só pela história já sabia que era isso, né? Depois foi identificado o vírus e tal, mas assim é uma questão pontual, né? Existe, mas existe a sazonalidade que a gente chama, Sim. né? Então no período de verão, né? E no inverno, né? É muito mais comum a infecção por esses enterovírus. Mas assim, é a mesma coisa como a Covid, né? Uhum. A Covid era um vírus também que a via de transmissão é igual aos enterovírus, né? A própria Covid também tinha a sua forma de diarreia e tal, e em alguns casos teve acometimento do sistema nervoso central, né? A pessoa Sim. colhia o líquido da espinha, aparecia a alteração. Mas o foco principal, o acometimento mais grave era pulmonar. E então, embora tanto as bacterianas quanto as virais, as meningites virais, elas tenham esse comportamento de ter que, muitas vezes, ter que ficar internado e tal, a evolução das meningites virais é mais benigna, né? E alguns casos, e a gente fica mais atento nas complicações das meningites virais, né? Que aí você tem que a criança tem que estar internada em um ambiente, a criança ou o adulto, né, tem que estar internado num nível de complexidade maior. Então tem que ter um serviço em que tem uma boa equipe de neurologia, né, infectologia também, e aí para tratar dessas convulsões, né, Em que que sentido, pode assim, ter, né? que o doutor compara que a viral ou a bacteriana, ela difere? Tipo, em quais aspectos? Aspectos bom, o aspecto clínico é muito semelhante, né? Mas, assim, as bacterianas, né, clinicamente, a apresentação clínica é muito semelhante, Uhum. seja adulto ou criança. A criança, um termômetro muito comum é a prostração, né? Então, tanto nas duas meningites, a prostração da meningite bacteriana é muito maior, né? Nos extremos de idade também, mas aí no idoso, né? Ele às vezes ele pode começar a abrir o quadro só com uma confusão, né? Como o idoso ele tem uma certa atrofia cerebral, Uhum. então muitas vezes o idoso é um exemplo de que às vezes ele não faz tanta rigidez, né? Ele não tem tanta dor de cabeça, mas ele só fica confuso, né? Confuso, e aí pode ou não fazer febre, então é até mais difícil o diagnóstico. Então, mas na criança, mas em ambas as situações, a apresentação clínica, na prostração, é maior nos quadros, nas meningites bacterianas, né? Entendi. Então, só resumindo assim, então a gravidade, os sintomas são muito parecidos, né, Semelhantes, semelhantes, só vai diagnosticar realmente com o exame do líquor isso. e a gravidade é maior quando é bacteriana. E Sim, quanto tempo essa janela assim de... mas então, tem essa diferença, né, clínica, Uhum. mas aí a gente entra na parte laboratorial, né? Laboratorialmente, as meningites bacterianas são bem típicas, né? Então Uhum. existe uma apresentação laboratorial bem sugestiva, Sim. né? Muitas vezes, até por conta daquela automedicação, às vezes o paciente ele não vem com quadro clínico florido, né? Uhum. E aí quando a clínica está meio sugestiva, mas não dá para bater o martelo, né? Não tem tanta rigidez nuca. E aí o laboratório, né? O hemograma vem muito ruim, as provas de inflamação vêm muito alteradas. Você faz um raio-x, não tem pneumonia, faz o exame de urina normal, aí você fala assim, então, se não é respiratório, não é urinário, não tem nenhuma lesão na pele, então aí você acaba indo para o líquor, né? Porque às vezes você não consegue ter, batendo o olho, você já não dá para dizer. E tem aquela situação que o paciente ele tem, né, o tal do cheiro, né?
de que alguma coisa, o exame físico não sugere pneumonia, não sugere, e aí você faz assim, você tem uma impressão, né? A gente costuma dizer que é o anjo da guarda do médico que sopra no ouvido, ó, Sim. colhe o líquor, que isso aí deve ser meningite. Aí você colhe e bingo, é meningite mesmo. Então, mas assim, a diferença, existem pequenas diferenças na parte clínica, mas a laboratorial, o exame de sangue é fundamental para dar. Às vezes é no exame de sangue que o médico ele toma coragem de colher o líquor, né? Uhum. E muitas vezes, e aí ele colhe o líquor e faz o diagnóstico. Agora, o tempo entre um e outro, né, é uma questão, são quadros agudos, né? Então, né, eu diria que 72 horas é muito tempo para você fazer Sim. diagnóstico de uma meningite, seja um ou outro, né? Porque agora a criança, a Uma corrida contra o prostração, tempo, né? a criança, a prostração é impressionante, né? A criança, a gente até brinca que a criança não precisa nem fazer exame. Você olha, vê que a Ela já criança tem é a ativa. característica. E aí ela prostra, aí você vai encontrar alguma coisa, né? O que é mais mais aparente no seu consultório, não, é mais prevalente no seu Uhum. consultório nessas questões todas infecciosas hoje em dia? O doutor até comentou que existem as questões sazonais, né? Uhum. As doenças de inverno, as doenças de verão, mas existe uma coisa que é muito comum, É, uma doença que é muito na, prevalente, na prática que é o que eu diária, mais vejo. Todo dia aparece um caso. na prática diária são as infecções comuns, né? Que seriam. Aí, que seria assim, são as vias aéreas, né? Vias aéreas, Eu já achei que o doutor fosse falar que era de intestino. não, então, Viroses de intestino, enfim, exatamente, sim. que dá diarreia, essas coisas. Eu já Eu achei não que sei fosse. se mas as lesões, né? As, as lesões de pele também são muito prevalentes, viu? No Uhum, consultório, né? Na prática clínica, muitas vezes o paciente ele acaba tendo lesão furunculose de repetição, né? E aí, e como é uma doença que teoricamente, né? Ele é localizado, então ele não é aquela infecção que corre risco de, né, uhum, né, de ir para o sangue, né? Mas tem situações graves de infecções de de partes pele. moles de pele, né? Uhum, Mas assim, quando a pessoa tem uma infecção de partes moles, muitas vezes ele vai no pronto atendimento ou no posto mesmo, aí ele acaba tomando um antibiótico, né? Que às vezes ele melhora e aí acaba passa um mês, volta de novo. Então isso aí é muito comum na prática, no consultório, né? Na prática diária, sabe? e com essas questões de pele, existem muitos casos que, ao invés de ser uma infecção, era uma alergia? Sim, Que, é que, muito que comum. aparece na pele e a O pessoa. próprio paciente alérgico, que a gente chama de atópico, o paciente com alergia é uma população de risco, né? Um grupo de risco para infecções de pele de repetição, né? A gente chama Porque de seriam as infecções oportunistas? isso. Na realidade, nós temos bactérias, né, no Sim, na corpo todo, pele. né, Uhum, que faz parte da nossa flora e a flora muitas vezes ela protege. sim. Esses pacientes que têm doenças, essas alergias, né, os atópicos, né, pacientes com doenças asmas, né, os pacientes, os diabéticos, né, os pacientes, os extremos de, né, o obeso, mórbido e o desnutrido, né? Então essas pessoas, aquele que fazem, né, aqueles que têm doença em tratamento de câncer, fazem Uhum. quimioterapia, essas pessoas que têm algum problema de imunidade, eles são pessoas que eventualmente têm maior risco de ter infecção de pele, furunculose de repetição. Às vezes, o que acontece, às vezes ele tem uma lesão de pele que ele acredita que é uma espinha, alguma coisa, às vezes é uma herpes simples, né? Por Uhum. conta do problema de imunidade. Então, em todas essas situações, sempre é interessante, é fundamental que procurar um profissional, porque aí o dermatologista, ou às vezes, né, ou o infectologista, ele pode, pela história, pelo tipo da lesão, fazer o diagnóstico, né, e tratar adequadamente. Né? Mas as infecções de partes moles são muito comuns na prática clínica, sabe? Mas o que domina realmente, o que faz procurar um infectologista, não, eu tenho que ir no médico de infecção,
É o medo de Pneumonia. pneumonia. E uma outra Entendi. coisa que é muito comum é aquela pessoa que tem tosse, sabe? Uma tosse que a pessoa fica tossindo 30 dias, Não né? Até falar assim, eu passa. já fui em tantos médicos, e daí fala, deixa eu ir no médico de infecção, não, infectologista, quem sabe não é uma, porque o medo realmente é que tenha pneumonia mesmo. E aí entra no período de sazonalidade, igual a gente, né? Esse inverno foi um pouquinho mais, está sendo um pouquinho mais prolongado, e o tempo frio e seco, aí ele aumenta a chance de você ter infecções de vias aéreas, seja superiores e inferiores, né? Então então aumentou bastante o número de sinusite, muita sinusite, né? Sim. Que a pessoa às vezes ele vem tratando como uma pneumonia, mas na realidade às vezes era infecção de via aérea superior. Uhum. Era uma sinusite que não deu tanta dor de cabeça, né? E aí ele fica com aquela tosse, 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 e o antibiótico sozinho ele não vai melhorar, né? Ele tem que tomar medicamento para descongestionar, né? Às vezes o que agrava pelo nosso papo aqui, é justamente esse caminho todo que o paciente, às Sim, vezes ele tem até condições de ir no médico e tal, mas ele, é dor de cabeça, eu vou procurar um médico X. sim. Ou outro sintoma, ou da pele. E aí você vai no médico onde está acontecendo a dor, Sim, é né? A verdade. gente, a não ser nesses casos de tosse, você não imagina mesmo que pode ser uma Uhum, infecção, né? Por isso que os exames de sangue, geralmente solicitados, são uhum. um forte indicativo ali É, de que, olha, tem uma infecção. E vai às vezes o nortear, né? paciente fala assim, Exatamente. nossa, mas não sinto nada, infecção? Como? Deu aqui, ó, no seu exame de Uhum. sangue. E Mas, ele nem Valéria, imagina. imagine essa seguinte situação, né? Esse paciente que é, é, ele é um paciente que tem uma pneumonia, que ele tomou lá o seu anti-inflamatório, ele deu uma mascaradinha e tal, no início, né? E esse paciente, ele tá com dor no corpo, tal, não tem tanta tem uma tossezinha, né? Mas tem febre, Uhum. mal-estar, tal, e ele está num pronto atendimento na sala de espera no meio de 40, 50 pessoas com suspeita de dengue, Hum. entendeu? Ele é uma pneumonia que está no meio de um monte de gente que foi triado como Uhum. dengue. Provavelmente esse paciente foi triado como dengue, entendeu? Num período, então, o período, uma outra coisa que eu comento com os pacientes, que tem que tomar cuidado no período de surtos, né? Uhum. Porque às vezes você é uma doença comum, né? Uma Uhum. pneumonia, por exemplo, dentro de um período De um surto de de surto dengue. de Uhum. dengue, né? Então, e o tratamento é diferente, né? Sim. Então, muitas vezes o médico ele tá tão cansado, né? Febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, ele considera todo mundo, né? Então, esse e às vezes ele considera tudo como dengue. Então, às vezes pode passar batido essa questão. Então, como resolver isso? Puxa, tinha que examinar todos os pacientes, né? Mas eu dou aulas de dengue, dou aulas de pneumonia e tal. E na aula de dengue eu comento isso, né? Na aula de Covid também. O interessante, no período de surto, né? Você sempre ter a certeza que aquele paciente é aquele surto, né? No Uhum. período de dengue, se você considerar tudo dengue, vai ter muitas pneumonias, muitas meningites, né? Meningite dá dor de cabeça, pode dar dor atrás dos olhos e febre. Sendo abafadas. E aí você vai estar liberando esse paciente. Ou Sim. ele é um paciente com pneumonia que vai lá tomar soro, vai ser medicado como dengue, tomar soro oral na veia, e aí não vai estar sendo tratado. Então, esse é fundamental. Primeira coisa, período de surto, você tem que afastar outra causa tem que ter certeza que é dengue mesmo, né? Porque se for uma leptospirose, se for uma meningite, né? Então, esse é uma coisa que não tem solução, porque o paciente não vem com uma placa escrito dengue Sim, ou pneumonia, sim. né? Então, se não tivesse tanto congestionamento, talvez, no pronto atendimento, né? Talvez seria até mais fácil, né? É que num período de
de epidemias, as pessoas ficam sugestionadas, né? É, O próprio paciente já chega falando assim, eu acho que eu tô com dengue, porque eu sim, tenho sintoma assim, assim, assado, e é parecido. é verdade. Então, e aí ele já sugestiona, às vezes, o próprio médico, que fala assim, então vamos pesquisar isso aqui. Tá todo mundo com dengue, então, né? O O médico profissional tem que estar da, com o o profissional da linha alerta de ligado. frente, ele muitas vezes ele fala assim, não, mas ele tem uma vasta experiência com dengue, porque ele já pegou tudo quanto é tipo de dengue, ou às vezes é pneumonia e tal, mas assim, é fundamental ele conseguir ter essa diferença, né? Conseguir detectar aquele caso que, não, isso aqui acho que é uma pneumonia, vamos fazer um raio-x de tórax. Hoje, qualquer pronto atendimento, ele tem um raio-x de tórax, né? Tem Uhum. um serviço de radiologia do lado, né? Então, é um exame barato, né? Não é, ele tem a radiação, mas vai fazer um raio-x para determinar. Não é que eu não estou pregando aqui que tem que fazer raio-x para todos, né? Sim. Mas aí tem casos que você, quando um paciente com dengue não costuma ter tosse, né? Uhum. Então, eu acho que é um paciente que você tem que ver, né? Mas existem vários outros exemplos. Na época da Covid, já foi um período mais, um pouco diferente, atípico, né? Uhum. Mas teve aquele surto em 2009 de influenza, né? H1N1, então esse Sim. período tinha muita doença respiratória, né? Então é muito complexo isso, mas se você der condições para que o médico ele faça, né, uma boa medicina e tal, a maioria das vezes você consegue, mas sempre um caso ou outro acaba escapando, sabe? Os pacientes, as pessoas no geral hoje se cuidam um pouco mais depois do Covid, né? Sim, o temor, né? O Uhum. medo Se instalou se mais, instalou, né? né? O temor se instalou e isso, queira ou não, logo no final da pandemia, aí teve um grande surto de dengue, né? Na região, no Brasil todo. Então, cidades que você nunca tinha tido surto importante, começou a Uhum. ter, né? Então, e aí isso acabou se instalando mas o temor, né? O temor não digo, mas o medo, o receio, isso é fundamental para a saúde da pessoa. E acho que isso foi um ponto É positivo, positivo. assim, porque esse temor leva a pessoa a ser Não pode mais. ter pânico, né? Porque aí você vai Sim, com acabar certeza. congestionando, né? O sistema de saúde. Mas assim, é uma coisa que eu brinco muito comento com os pacientes é que no cemitério tá cheio de corajoso deitado lá, né? Então a É, pessoa que tem, não, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, né? Aquele que não tem o receio, o medo, ele não vai procurar o médico. Daí quando sim. vê, já foi, né? Então, eu acho que tem que ter respeito pelas doenças infecciosas ou pela doença, né? Porque a pessoa começa a perder peso, pode ser diabetes, pode ser câncer, pode ser, mas tem que procurar o médico. Não pode esperar ele ficar nas últimas e depois ele procurar auxílio médico, né? Sim. Então, mas no que diz respeito a esse receio, o medo, pós-pandemia aumentou bastante, né? Então, e aumentou o número de casos de diagnósticos, né? As doenças infecciosas sempre foram prevalentes, né? Uhum. Se você for pegar 24 horas o que é atendido em 24 horas Hospital. no hospital pediátrico ou de adulto, mais da metade é doença infecciosa. Então sempre foi prevalente mesmo, né? As doenças infecciosas como doença aguda, né? Mas assim, houve um receio maior, então o diagnóstico aumentou de doenças, né? Hoje as pessoas conhecem mais essa questão da imunidade, né? Sim. E até que ponto que o doutor entende que a falta de nutrientes pode enfraquecer a resposta do corpo contra as infecções? O doutor até comentou aqui até da obesidade, né? Sim. Na realidade, é a má alimentação, né? Tirando aquelas categorias, né? Por exemplo, um exemplo típico seria o pós-operatório de cirurgia bariátrica, né? Pessoa que faz uma cirurgia de redução, né? Principalmente se ele fizer o desvio do trânsito, então ele tem uma perda de absorção de nutrientes que ele tem que estar, qualquer cirurgia, que seja a mais simples ou até a mais complexa, Uhum. ele tem que ter um acompanhamento médico, né, com quem operou,
endocrinológico, nos casos de diabetes e tal, né? Ou outros transtornos hormonais, e o nutricional, né? Então aí você vai conseguir repor isso aí. Então, tirando esses casos, né? Esses casos especiais, a maioria dos nutrientes eles estão presentes nos alimentos, nas frutas, Uhum. verduras, tal, na carne, e tal. Então, agora, uma coisa que a gente notou bastante é que determinadas pessoas, né, existem populações que absorvem muito mal vitamina C, né? A Hum. vitamina C, ela é uma vitamina, né, o exemplo mais típico são nas frutas cítricas, Uhum. né? São fontes importantes de vitamina C. Laranja, goiaba, Isso, né? Só acerola. que, por exemplo, só que as pessoas, tem pessoas que fazem ingestão, mas pegam a fruta não in natura, né? Às vezes o suco ele acaba oxidando, né? E Sim, acaba nem não tendo tem. absorção, nem tem Uhum. a vitamina C, o ácido ascórbico. Então, mas tem pessoas que, por algum motivo ou outro, provavelmente por algum problema de absorção, né? Eles acabam tendo níveis baixos de vitamina C, isso é muito comum. E a vitamina C, ele é importante na parte de imunidade, né? Uhum. Então, na parte de reparação celular também ele é importante, tal. Agora, em termos de imunidade, é importante. Agora, não Imunidade é adianta. o exército Sim. Agora, não adianta que a tomar pessoa vitamina tem C ali. quando ele está gripado, né? Quando começou com febre, não é ele começar a tomar um Hoje. litro de acerola, ele vai melhorar. Não. Isso aí é um depósito. Então, ele tem que ter uma conta positiva lá, né? O saldo de vitamina C tem que estar positivo, né? Ele não pode esperar ele adoecer para depois ele querer suplementar, né? Agora, outras vitaminas, né? Vitamina D é uma vitamina que é importante para o metabolismo ósseo, né? Uhum. Mas hoje a população cada vez mais ele está tomando muito pouco sol, sabe? O sol Sim. é fundamental para a absorção de vitamina D, né? Então, para o metabolismo do cálcio. Porém, é muito comum a pessoa chegar no consultório e estar com deficiência de vitamina D. E Que interfere, impacta também na na imunidade. imunidade. Então, e o nível, né, sérico, né, o nível no sangue bom para vitamina D de vitamina D para imunidade é um pouco acima do nível normal. Uhum. Nível normal seria 30, né, para metabolismo do Do osso, cálcio. do Uhum. cálcio. Mas para imunidade seria acima de 40, 50. Não precisa ficar acima de 100, né? Como muitas pessoas preconizavam na época da Covid. Uhum. Mas acima de 100 também já é nível tóxico, já, né? Acima de 100, 120 já é tóxico. Mas assim, se ele mantiver acima de 40, toma um solzinho de vez em quando, tá muito bom. Então, para a imunidade vai ser perfeito. Então, nesses casos de infecção, se o paciente chega mais desnutrido ou, né, um paciente que já É. está ali inflamado por uma obesidade, por uma Uhum. diabetes, né, o desenvolvimento da Sim. infecção é pior. É. Tem que se E preocupar antes. antes, mas isso você tocou num ponto interessante. São populações, né? São grupos de risco maior. Uhum. Então, dentro do hospital, se você. Não é todo mundo que está dentro do hospital que tem chance de pegar infecção hospitalar. Mas por que, né? A gente fica, né? Por que a pessoa pega Um infecção pega. hospitalar? Uhum. Então, o índice, a incidência de infecção hospitalar, porque às vezes a pessoa ele interna para fazer uma cirurgia eletiva e sai, ou se não acaba falecendo, ele sai com uma infecção hospitalar e quase morre, né? Sim. Então, existe uma população que é uma população mais predisposta, que são aí pessoas os desnutridos, né, que não só por deficiência de vitaminas, mas o aporte proteico, a pessoa não tem um nível de regeneração celular boa, não tem nível a albumina no sangue não é muito boa, né, a própria resposta inflamatória dele, né, que é um mecanismo de defesa, ele não é tão eficaz, o diabético, então ele tem Uhum. uma deficiência de imunidade, né? E desnutrido a gente não pode imaginar que é uma pessoa magra, E, caquética, não é exatamente. esse Às vezes o desnutrido, obeso é né? desnutrido, às vezes, porque Exatamente. come muito mal. Hum. E aí, aquela população que é os etilistas, né? Porque o álcool, ele inibe muito, né? Ele tira a fome, então a pessoa bebe muito álcool e não come muito. Sim. Então, além de
oligoelementos, ele tem desnutrição Sim. proteica também. Então, é a população mais comum, né? Os extremos, né? Os pré-termos, né? Pessoas, os prematuros e os idosos também é uma categoria muito comum, né? Que é a população alvo para essas Uhum. infecções hospitalares, né? E aquela pessoa que foi muito invadida, né? A pessoa que fez, pode até ser meio eletivamente, mas ele veio para fazer uma cirurgia grande, né? Uhum. Ou uma cirurgia que era para ser era para ser uma apendicite, mas chegou lá, estava tudo supurado Uhum. e se tornou uma cirurgia grande, ou foi pensando, entrou na cirurgia pensando que era uma cirurgia, uma coisa leve, uma cirurgia de pequeno, médio porte, e aí encontrou um câncer de intestino, tudo aderido. Então, esses procedimentos muito grandes, né? E que fica dreno, o paciente muito invadido. Sim. Ele sai com sonda, sai entubado, sai com sonda nasogástrica, sonda vesical. Então, aquele paciente que é muito invadido, ele tem um risco muito maior de infecção do que uma pessoa, independentemente da idade dele. Sim. Então, existe um termo que a gente chama, né, que é desinvadir o paciente. Então, quanto antes a gente conseguir tirar os corpos estranhos, né? Sonda vesical, tirar sonda nasogástrica, os catéteres, né? Enquanto antes você tirar ele do aparelho, estubar quanto antes, né, dentro da possibilidade do paciente, é melhor para o paciente, porque daí você consegue ativar o sistema de defesa, os mecanismos de defesa do paciente. Esses dispositivos, né, eles aumentam muito a capacidade a chance de infecção. Então, Uhum. você tirar eles é uma forma de evitar a infecção. Então, quando é uma cirurgia, por exemplo, que vai ser programada, ou que ela tem data, né, para o ideal, no mundo ideal, o paciente tem que chegar ali muito bem preparado Sim, nutricionalmente, nutricionalmente. E estando ali com a sua a imunidade todo, já a todo vapor, né? é para Com isso que exceção existe o pré-operatório, né? Sim, mas as Então, pessoas não levam a sério. não leva. Tem muita gente que não leva a sério. Mas assim, existem pessoas seguindo os protocolos, né? Pessoa acima de 40 anos tem que ter um risco cirúrgico cardiológico, né? É uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, ou uma pessoa que já teve vou dar um exemplo, uma pessoa que tem um antecedente de que fez uma cirurgia e teve um choque anafilático, Uhum. teve uma via aérea difícil, uma pessoa que teve dificuldade para ser entubado, ele é uma pessoa que tem que ser consultado pelo anestesista, inclusive. O anestesista que antes, né, se a cirurgia dele vai ser geral, vai ser anestesia geral, então o anestesista tem que avaliar para saber o tamanho do pepino que ele tem nas mãos, né? Uhum. Porque de repente ele tem que ir com um aparelho diferente para proceder à intubação. E mesmo assim, o paciente, no dia da cirurgia, ele pode não estar apto, né? Eu já peguei vários casos, né, de pós-operatório, na primeira semana, é muito comum isso, primeira semana depois da cirurgia plástica, né, de primeira semana depois, a pessoa pega pneumonia e tal. Por quê? Eu entendo a ansiedade da mulher, do homem, né, de fazer a cirurgia plástica, né? A pessoa, Resolver logo aquilo. ele quer fazer, é uma ansiedade, né? Uhum. Porque ele preparou o tempo, preparou o corpo, preparou tudo, né? Juntou o seu dinheirinho para Sim. fazer aquela cirurgia naquela data. Por quê? Porque tantos dias depois ele tem que voltar ao trabalho. Então, isso é uma coisa que ele esperou muito. Uhum. Mas se ele tiver com febre, um dia antes, ele tem que avisar o médico. Verdade. Entendeu? Por quê? Ele falou assim: não, se eu falar para o médico não vai me operar, então eu vou ficar quieto. Isso. Aí ele nem tosse na frente do médico. E aí, mas eu peguei já muitos casos graves até, né, de infecção, pneumonia, infecção de partes moles, né, que isso aí é grave até, né? A pessoa tinha por exemplo, uma unha encravada, uma lesão ali que não era visível, né? E aí fez a cirurgia. Então, qualquer procedimento que você for fazer eletivo, você, na porta do centro cirúrgico, é passível de ser cancelado, né? Sim. Mas por isso que a pessoa tem que pensar que, né, que no Porque você Brasil... pode entrar bem, né, para Sim, sair, né, com a exatamente. plástica, sair bonito de E tem lá cirurgias e não plásticas sair, que né? demoram muito, né? Tem cirurgias plásticas que demoram mais de 8 horas de tempo cirúrgico, né? Então,
é uma agressão importante ao corpo, né? Porque daí, fora esse pré-operatório que não foi bem feito, que a pessoa não se nutriu, ela não preparou ali sua imunidade, tem o estresse todo do centro cirúrgico, Sim. que é a própria cirurgia. Qualquer procedimento, que seja a extração de um dente, é um procedimento cirúrgico e invoca a sua imunidade para ela trabalhar a seu favor. Se a imunidade não está boa, aí qualquer coisa que... Mas nas cirurgias eletivas isso é muito comum, muito né? comum, né? No Brasil, o Brasil acho que é o segundo país no mundo em número de cirurgias plásticas, né? Só perde para os Estados Unidos. É muito comum a pessoa que trabalha, o brasileiro que trabalha lá fora, ele pega as férias, essas férias agora de verão lá, né? Eles vêm para fazer cirurgia plástica aqui. Sim. Então, é muito complexo isso, né? Porque a pessoa chega aqui, aí ele enfrentou ar-condicionado, não sei o quê, e aí ele começa a tossir, mas será? Então, mas é aí que tá. Você tem que chegar e falar para o médico, doutor, será que eu estou bem? Porque desde ontem tá raspando a garganta e tal, né? Parece que eu tô com febre e tal. E aí, muitas vezes, o cirurgião vai rever. E o cirurgião plástico, né? Na sua totalidade, ele é muito prudente, porque ele sabe que a cirurgia eletiva, ela tem que ser eletiva, né? Então, se a pessoa não está, porque para o cirurgião plástico, o resultado é tudo. Sim. Né? Então, o paciente tem que sair bem e tem que sair bonito, né? Tem que sair perfeito. Então, de repente, ele operou muito bem, mas o paciente morreu de uma pneumonia depois, e aí, como é que fica, né? Então, às vezes aquela bactériazinha que estava ali na garganta, raspando Sim. a garganta, a paciente não quis contar e deu... Não conheço nenhum cirurgião plástico que vá querer operar o paciente, ele em vigência de um quadro infeccioso. Com qualquer suspeita de infecção, né? Não. É verdade. Né? Eu vou fazer um bate-bola aqui, rapidinho, sobre os mitos e verdades Sim. com relação... Ai, meu Deus, não sei se vou saber responder tudo, hein? Com relação ao seu universo, né? Então, assim, mas é coisas que do dia a dia, Sim. que eu fui colhendo até no próprio balcão da farmácia, né? E de várias áreas do seu conhecimento, que é qualquer área do corpo, pode ser, né? Vamos começar com as mães de bebês aqui. Chupeta de bebê. Tem que ferver todo dia? Mito ou verdade? Não há necessidade de ferver, né? A chupeta, ela, na realidade, odeio chupeta. Odeio né? chupeta, gente, também. Então, na realidade, agora virou moda, né? Mas assim, na população infantil, né? Tanto a mamadeira tal, a simples lavagem manual é o suficiente para você, né, você fazer a desinfecção, né, você tirar a contaminação grosseira para que não haja. Então, não precisa ferver, né? Agora, as mamadeiras tal, existe um protocolo que de tanto em tanto tempo você acaba fazendo você fazer fazer uma desinfecção que também geral. não é todo dia, no caso. Não é todo dia. Tem mãe aqui na plateia, tem pai, né? Eles já estão de olho ali, ó. No primeiro filho, né? Exatamente. Porque, assim, aí você compra aqueles equipamentos caríssimos para esterilizar tudo na casa. O segundo filho cai a chupeta no chão, ele bate ali na calça e já enfia na boca do neném. E isso pode ou não pode? Na realidade, isso aí não pode, né? Não pode. Caiu no chão, tem que passar uma água Porque corrente. Porque às vezes a mãe fala, não dá na criança, o pai vai lá e dá. Fala, não, isso aí é macho. Mas assim, nós temos um mecanismo de defesa, né? Sim. Por exemplo, nesse caso aí... Vai dar conta. Nesse caso, a flora bucal e principalmente a acidez do estômago vai bloquear a infecção, entendeu? Então, nós temos bactérias na boca também, e o escovar de dente, ele faz, ou passar o fio dental, né? Volta e meia sangra um pouquinho, quando tem um pouquinho de gengivite e tal. Então, esse ato, essa
esse ato mecânico, as bactérias vão para a corrente sanguínea, né? Sim. Mas nós temos imunidade Dá conta para disso. neutralizar. Então, mas não pode ficar contando com a sorte, né? Então, né, esse contato das crianças com o campo, né, com sujeira, tal, isso é muito saudável para a criança, né? A criança que é muito blindada na infância, futuramente é uma criança que pega tudo. A pessoa tá tendo frio lá no outro estado, a pessoa já está gripada. Então vocês vão Uhum. ver que a criança que teve muita infecção, né, na primeira década de vida é um adulto muito saudável, né? Cada infecção que ele teve, né, como se fosse uma vacina, é uma Uhum. exposição àquele vírus. E o nosso sistema imunológico, ele vai lembrar, né? Sim. Então, aquela criança que foi muito blindada, que a mãe não deixava nem ninguém tocar na criança, essa criança É a é que um mais adulto. fica doente. Exatamente. É aquele adulto que pega tudo, né? Depois. Aí a mãezinha às vezes acha que o problema tá na escola. Não, foi na escola, agora vive doente. Não, é porque Sim. você blindou tanto que agora qualquer A escola contaminante passando também. lá A escola também é é, né, um é uma lugar, fonte, né? né? Sim. Mas para aquelas mães que chegam, falam assim, eu depois que meu filho foi para creche ou começou a estudar, ele fica tomando antibiótico, e tal, não sei o quê. Então, mas a mãe gera uma ansiedade, mãe, vó, tudo, o pessoal Sim. não quer ver a criança doente, né? Mas assim, se não for naquela população asmática, aquelas crianças que têm problema respiratório grave, né? Cada infecção dessa vai ter um benefício, Sim. né? O ideal é que não tivesse, mas as crianças elas têm muita contato de mão-boca entre elas, Uhum, né? Então uhum. é muito comum isso aí e tem que pensar dessa forma. Agora, se a criança ele tem muita infecção, né? Infecção às vezes faz uma otite, a otite complica ou uma pneumonia que internou, precisou drenar o tórax, né? Coisa séria. De repente, né, essa criança que teve uma complicação séria, tal, né, de repente é uma criança que, se tiver 3 anos, talvez aquele último semestre não vale a pena voltar para a escola, né? Uhum. Então tem que ter bom senso, né? Se for Fosse muito recorrente, recorrente uhum, e teve o histórico, né? O importante não, eu acho importante. que levar a criança, porque ela fatalmente vai pegar outra infecção mesmo. Então, se for uma situação que, né, que teve um desgaste, teve uma complicação e tal, eu acho que é bom senso, né? Se não vai ter nenhum prejuízo escolar, eu acho que às vezes tem que tirar mesmo. Próxima. Beijar alguém gripado é certeza de ficar doente. É quase certeza, hein? A sorte, se a pessoa tiver sorte, pode não pegar. Então é Mas se verdade. ele, é verdade, ele não vai pegar se ele já tiver contato com aquele vírus que está causando essa gripe, essa infecção, Uhum. né, da companheira do companheiro, dessa boca que foi beijada. Mas certamente vai pegar mesmo. Então, se eu já tive contato com aquele vírus, não Isso, desenvolvo a exatamente. doença, certo? Maquiagem da amiga não transmite infecções. Geralmente não. Pode pegar emprestado. Pode pegar É. emprestado. E aí as meninas gostam, né? A doutor falou aqui da vitamina C. A vitamina C evita gripe? Mito ou verdade? A vitamina C, entre outros benefícios, né? Se ela tiver nível, né, no sangue bom, ele vai estimular a imunidade, sim. Mas é o que eu falei, Não hoje. né? Não é tomar vitamina C para depois que pegou a gripe, né? Aí é tarde demais. Entendi. Andar descalço dá verme. É, é quase um mito isso aí. É. É quase um mito, não é verdade. Sim, por exemplo, as verminoses, né, seguem o circuito fecal oral, né? Então é por boca que a gente, né, é levando a mão em superfície, isso é criança, né? Aquela criança que brinca naquela pracinha que tem areia lá tal, né? Então, se tiver verminoses, né, qualquer minto, qualquer parasita que tiver lá, que ela vai tá tendo contato com aquela areia, né, naquela superfície, ele vai mandar a mão na boca. Aí que ele vai, né? Ele vai Uhum. trazer o bichinho para dentro. Então, agora, Então, andar andar descalço, descalço é não. para aquele que põe o pé na Sim. boca, então. E a outra coisa também que a avó também fala muito é que andar descalço vai pegar a gripe. Uhum, Isso aí verdade. também é um, é É um, é um mito. mito, né?
Então, o que a gente tenta evitar é choque térmico, né? Então, o choque térmico ele vai trazer malefício, né? Então, ele não pode sair de um ambiente que está, por exemplo, 18 graus ali, né? E ele sai daquela sala e pega 30 graus lá fora. E esse choque térmico vai reduzir as nossas defesas normais, né? Uhum. E principalmente das vias aéreas, e tal. E aí, algumas células que teriam capacidade de neutralizar a infecção acaba aí ele pode ficar resfriado e eventualmente, se ele tiver alguma bactéria por ali, ele pode evoluir para um quadro respiratório grave. Mas não é que andar descalço o frio do chão vai, né? Mas isso aí, esse mito não tem como tirar da cabeça das Das avós, não. avós. Não tem jeito. Acho que nessa mesma linha é o não sai com a cabeça molhada porque dá meningite. Isso aí também é Mito mito. também, Mito mesma também. coisa, né? Tudo. A meningite, assim, eu costumo dizer que sim, a bactéria, né? Ela chegou ali porque o nosso sistema nervoso central, ele é super blindado, né? Uhum. Então ele tem várias paredes, né? Várias barreiras para chegar até o sistema nervoso central, né? Pela própria é um órgão vital, o cérebro, Fisiologia, né? né? Então, quando uma bactéria chega lá dentro, ou alguém colocou lá dentro, né? Porque, a pessoa faz uma anestesia, né? Uhum. E de repente contaminou a ponta da agulha, sei lá, e de repente o médico não foi muito cuidadoso, tal, ou não fez a antisepsia do local. Existe a meningite pós-punção, né? Que é incomum, mas existe, né? Às É vezes raro, mas acontece. aquele paciente que teve a suspeita, né, de Uhum. meningite, às vezes colhe o líquor, às vezes é uma criança que se debate muito, né, porque a criança é forte, né, tem 3, 4 pessoas para segurar. Uhum. De repente, nessa briga, né, para colher o material, contamina o material e às vezes pode pegar meningite pós-punção. É raríssimo, mas pode acontecer. Mas quando não é colocado lá dentro, né, em situações, isso é atípico, né, isso. A bactéria para chegar, ou o vírus para chegar lá dentro, ele venceu várias barreiras, né, Uhum. para dar meningite ou encefalite, né? Então ele venceu. Então, ou é um paciente que e não tem imunidade, que não tem esses obstáculos, né? Uhum. Ou então ele tinha uma sinusite ou uma infecção ali local, né, que não foi muito bem curado, que aí baixou alguma coisa baixou a imunidade e essa bactéria acabou se instalando no sistema central. E também existe os fatores da bactéria. Existem bactérias que são muito virulentas, que têm capacidade de invadir, né? A gente chama Uhum. de invasividade, são bactérias muito invasivas. Existe isso também. Então, em relação a esses mitos, né? Esse do cabelo molhado também faz parte do mito também. Não vai dar E meningite. não vai dar meningite, isso é mito mesmo. Levar o celular para o banheiro aumenta risco de contaminação. É, o celular, eu acho que é um dos aparelhos. Não sei, ele é praticamente. Ele é um corpo estranho que faz parte do nosso corpo, É né? Então, verdade. e aí, muitas vezes eu me pego respondendo mensagem no banheiro. Então, né? A pessoa tem que entender que o mecanismo de contaminação, né? É através das mãos, né? Então, Uhum. ainda mais o celular, né? Existem países na Europa que é proibido, por exemplo, num buffet, né? É proibido ele deixar o celular para Em ir cima pegar da a mesa. comida ou em cima da mesa. É proibido. O garçom, a equipe vai lá e pede para ele guardar, né? Ou dar um saquinho, tudo ele guarda. Tamanha o grau existem vários estudos que fizeram lá, eles foram lá e pegaram aleatoriamente pessoas, né, no restaurante ou em alguns ambientes, refeitórios e tal, e fizeram cultura, passaram Uhum. cotonete e semearam em placa. É cheio de coliforme, né? E o Sim. coliforme só tem no intestino, né? Então fezes mesmo. Então a mão da gente, né, as bactérias a gente não vê, mas é uma fonte importante de disseminação de patógenos, né? Sim.
Então o celular, isso é verdade mesmo. Agora, por exemplo, é impossível eu entrar chegar em casa e ficar com o meu celular sem passar um álcool, sabe? Por É. quê? Porque se eu esquecer, minha esposa vai me lembrar, né? E nesse, Nada, né? e nesse caso, o álcool 70. Álcool 70 ou o ideal é o isopropílico, né? Porque Hum, porque aí ele vai fazer a desinfecção e não vai uhum, estragar o o aparelho. Mas o aparelho. álcool 70 também tá valendo, né? Só não pode encharcar, porque senão vai estragar o aparelho. Mas assim, Tem que fazer, limpar. tem que limpar, não tem jeito. Foi ao banheiro, levou o celular? Limpa também, Melhor né? não levar, É né? Mas melhor não levar mesmo isso. assim, o É, celular é esse agente que tá é, levando a contaminação para lá e para cá. em relação ao que você falou, o contato, né, é mão. Então, qualquer ambiente, seja no restaurante, em casa ou no hospital, né, o ponto fundamental é a lavagem das mãos. Né? A Sim. lavagem das mãos Que nem isso a gente faz, não faz, né? muitas vezes. Como deveria fazer, né? Exatamente. A causa, as infecções hospitalares, elas reduziriam muito se todos os profissionais da saúde eles fizessem a lavagem adequada das mãos. Poxa. Todos os protocolos, né, de Uhum. saúde, né, do CDC e tal, né, lá em Atlanta, lá nos Estados Unidos e aqui, Preconiza. preconiza lá. O primeiro ponto existe uma aula só, uma recomendação E não só é sobre aquela lavagem. lavagem ali na pia, né? É uma É, lavagem toda é uma diferente diferente, também. mas assim, nos melhores, né? Nos melhores estudos, o índice de lavagem das mãos é 40% entre profissionais, né? Então, menos que metade lava a mão certinho, né? Uhum. No hospital geral, por exemplo. Então, a gente É fica muito pouco. aquém mesmo, né? Eu falo para os pacientes às vezes, né? Eu falo para o paciente, às vezes eu vejo paciente, às vezes de enfermaria, que às vezes tem 3, 4, 5 leitos, né? Num Uhum. quarto só. E eu falo assim, ó, se o seu médico examinar aquele paciente do lado e ele vier para cima de você sem lavar a mão ou sem passar um alquinho, você fala para o médico, doutor, o senhor não vai passar nenhum álcool na mão? Né? Pode falar, porque é passando vergonha que ele vai aprender, É, né? Então isso é um fato mesmo, infelizmente, né? infelizmente. Eu vou mandar a última aqui, que é pra gente encerrar, infelizmente, porque a gente tem tempo, né? Hum. É, mito ou verdade? Se a febre baixar, a pessoa já tá curada. É, na realidade, se a febre baixar, isso é verdade, né? Na realidade, a febre é um mecanismo de defesa nosso, Uhum. né? Então, graças a Deus, a gente tem a febre para, né, para nos avisar de que alguma coisa, né, Um sinal de alerta é sinal de alerta, importante. né? Em relação a tratamento, né, depois entre 48 e 72 horas de instituído o tratamento, a gente espera que a curva de temperatura melhore. Uhum. É claro que a criança ou o paciente, né, o adulto, ele começa a ficar mais animado, tal, o que não estava comendo passa a comer, tal. Mas a febre né, você não pode pensar que está tudo bem num paciente que voltou a comer um pouco melhor, está menos cansado, está tossindo menos, mas ele ainda faz febre, Uhum. né? Febre né? E existe uma coisa que eu tento popularizar muito isso, que é o sinal, é o calafrio, sabe? Hum. Toda vez que a pessoa às vezes não faz febre, mas ele tem calafrio, Calafrios. o calafrio é sinal de que na corrente sanguínea está acontecendo alguma coisa. Ou é um vírus que está correndo, né? Está tendo alguma briga ali Hum. dentro do sangue. Então, o calafrio, que, quando é relacionado à bactéria, a gente chama de bacteremia, que é o melhor momento em que a gente consegue isolar no sangue a bactéria, né? Hum. Então, às vezes, isso aí é uma coisa que logo, logo vai acabar popularizando, porque eu falo muito, a gente Uhum. acaba insistindo muito nisso aí. Então, o calafrio é aquele sintoma que, se você medir a Não febre, dá. o Ele tá paciente vai batendo estar com queixo. a temperatura quanto? Às vezes dá 36? 37, 36,8, né? Mas ele tá batendo queixo, né? Entendi. E aí é que a curva de temperatura. Então, primeiro ele pela liberação de algumas, né? Umas proteínas no Uhum. sangue, daí ele começa a ter esse calafrio,
que na realidade esse calafrio ele ativa vários mecanismos de defesa, entre eles a pessoa começa a ter contração muscular e isso aumenta a temperatura. Sim. Então a temperatura vai subir posteriormente, né? Então 15 minutos, alguns minutos depois, aí o 37 ele vai para 37,8, 39, né? Aí ele vai subir. Esse é o momento, essa curva, essa parte de ascensão, né, que a gente chama a parte inicial da curva, é um momento bom para colher, né, se tiver no ambiente hospitalar, colhe sangue, a chance de você aparecer. isolar é muito grande. Né? Mas, por exemplo, é claro, se ele está tratando uma pneumonia, né, é claro que é bactéria da pneumonia, o que você está tratando. Mas, por exemplo, ele está lá no 5º dia de tratamento. E aí ele está um pouco melhor, né? Quem faz febre não está 100% bom. E aí ele volta, ele estava sem febre, dali a pouco volta a ter calafrio e febre. Esse é o momento de colher o exame de sangue. Por quê? Nos laboratórios em que você tem um sistema automatizado de cultura, né? Mecanismo de hemocultura, de isolamento da bactéria no sangue, então eles conseguem detectar, né? Então esse é o momento em que você, no 5º dia, né? Mesmo ele estando em tratamento, medicado, você colher o exame de sangue pode fazer diferença, porque aí você vai isolar a bactéria que emergiu daquele tratamento. Então, porque isso acontece naquele tratamento de pneumonia ou aquele tratamento de infecção em que a bactéria criou resistência, né? Sim. E aí ele criou resistência ou ele contraiu outra infecção, né? Outra bactéria, outro patógeno. E aí esse é o momento em que você, né? Se o paciente estiver mal, a gente acaba ampliando o esquema, a gente dá um tiro mais largo, né? Um espectro maior. Mas aí 2 dias depois você já tem o resultado do exame de sangue. Fala, olha, cresceu, isolou tal bactéria e tem essa lista de medicamentos que podemos dar. E de repente, dentro dessa lista, a gente se depara com um medicamento que dá para tomar oral. E de repente ele deu uma melhorada e aí você libera o paciente com antibiótico oral. Né? Não é a regra, mas assim, que é um paciente que pegou a infecção dentro do hospital, é um paciente mais sério. Mas às vezes você consegue descalonar, você consegue dar um antibiótico de espectro menor, baseado naquele teu resultado de exame. Né? Então, o número que a gente considera, né, isso aí em qualquer parte do mundo, que é um período, é um número seguro para você ficar sem febre, é 48 horas. Então, se você tem uma Covid, por exemplo, e aí lá para o 5º, 6º dia você completou 48 horas sem febre, da Covid você pode considerar curada. Entendi. Entendeu? Se você, né, você pode estar naquele vírus já não está mais circulando. Você pode ter pneumonia e tal, mas, né, posteriormente, mas se você tem uma janela de 48 horas, né, ou entrei com antibiótico para o paciente, 48 horas depois ele já está afebril, a gente faz um exame de sangue, o exame de sangue, a inflamação diminuiu, pronto, aí você está com o quadro na mão. Né? Então, a gente sempre faz a avaliação, a evolução clínica melhora, laboratorial e às vezes radiológica. Às vezes tem que fazer um raio-x ou às vezes repetir uma tomografia para ver que não teve complicação, tudo, né? Mas assim, sem febre não é 100% das vezes que você dá para cravar que ele está curado. Mas o contrário, sim. Se você está com febre, não dá para você receber alta, viu? Porque o organismo está gritando, ele está te avisando que alguma coisa não está legal. E importante lembrar, né, nesse caso também, que não é porque a febre cedeu que eu vou abandonar o tratamento, né? Principalmente nesse caso de antibiótico. Existe um ciclo, né, que né? tem que ser seguido, né? Então, a maioria dos tratamentos hoje é em torno de 7 a 10 dias, né? Mas tem tratamentos que você tem que fazer 14, né? Por exemplo, sinusites, esse é um erro muito comum, né? Por isso que fica daí aquela sinusite persistente ali. Esse é um erro muito recorrente no pronto atendimento o médico dá antibiótico, né? Ele pode até acertar a classe do antibiótico, o antibiótico que concentre bem nos seios da face, na sinusite, né? Ele dá o antibiótico adequado, mas ele não dá no tempo certo, porque às vezes né, o médico não pode, ele tem que ter resultado, ele tem que melhorar. Se o antibiótico é caro, puxa, mas se foi o que ele escolheu, ele tem que falar para o paciente, olha, esse antibiótico ele custa tanto, né? Tem como você, claro,
Eu compro, né? Aí você passa 14 dias de antibiótico. Então, muitas vezes o médico só dá 7 dias de antibiótico para sinusite, que é um tempo insuficiente. E esse é um erro muito comum. Outro Isso é erro muito muito comum, importante. é você dar um antibiótico para sinusite e você não descongestionar, você não dá nenhum medicamento intranasal que vai abrir o ósseo onde tá, tá trancado, e nenhum medicamento para soltar, né? Um soro, Fluidificar. fluidificar e soltar, puxar a secreção para fora. Então porque o antibiótico não vai chegar no seio da face, naquela Sim, secreção, e ele não vai soltar. sim. Ele pode até diminuir a espessura da secreção, mas o que é mecanicamente que a gente faz, né? Tem que ter uma bombinha, né? Uma bombinha para diminuir a rinite, para abrir o ósseo, né? De drenagem da secreção, e a outra bombinha para você puxar a secreção para fora. Além de antialérgico, tudo, né? Mas assim, não é. Muita gente faz a nota. Ah, é uma sinusite, ele faz às vezes um diagnóstico brilhante, mas ele dá um antibiótico só. Só o antibiótico não vai tratar. Então, isso é uma coisa que vem muito no consultório. Ah, tá, o doutor fez até uma tomografia. Ah, tá. Hoje, o padrão ouro, né? De exame é a tomografia. Ah, fiz até tomografia, mas ele deu esse remédio aqui, eu não estou melhor. É claro, ele só deu antibiótico, né? Sim. Então ele fez um brilhante diagnóstico, mas ele faltou soltar a secreção, porque o que faz melhorar você descongestionar, liberar a secreção. E, queira ou não, né? Isso aí não é um temor, mas uma das causas de meningite, a gente comentou, de bacteriano, É a é sinusite. sinusite, né? E às vezes uma sinusite maltratada, aí pode evoluir para meningite, Evolui. né? É o mais comum? Não é o mais comum, mas é uma coisa. A regra é as infecções de cabeça e pescoço, né? São infecções que dificilmente complicam, sabe? Infecção de cabeça e pescoço. Dificilmente complica, amidalite e tal. Porém, quando complica, ou É mata ou grave. deixa aleijado. Entendi. Entendeu? São É graves as muito grave. complicações de cabeça e pescoço. Por isso que quando a pessoa tem uma infecçãozinha ali, né? Uma infecção de partes moles no rosto, o ideal é tratar com medicamento injetável e internado. Até você ter certeza. Por quê? Porque se complicar, vai ser coisa séria, né? Doutor Flávio, é muito assunto, são muitas informações e eu ainda não falei nem metade do que eu gostaria. Nossa. A gente vai ter que ficar para um próximo episódio, porque hoje eu queria que o doutor terminasse deixando uma mensagem para os nossos ouvintes aqui do Podlight, algo que realmente pode mudar a forma como eles cuidam da saúde. Qual que seria o conselho? O conselho é levar uma vida normal, né? Eu costumo dizer que se a pessoa tiver Deus no coração, uma boa alimentação e atividade física, ele vai ter uma Vida condição, uma longa. vida muito boa, vida longa. Por quê? Porque ele vai manter os nossos mecanismos de defesa, né? Então, isso aí é a base, é o pilar, né? Pilar de... Não que o ateu vai ter infecção, mas se ele tiver esses três, né? Se ele tiver... Você precisa estar com o seu espírito Exatamente. elevado, Se né? tiver com o espírito bom, se você estiver fazendo uma atividade física e uma boa alimentação, né, você está blindado, né? E você já tá. Agora, existem situações que você tem que procurar o serviço de saúde mesmo. Então, naquelas situações, o importante não é você procurar quando você está ruim, é você fazer a prevenção. Então, Sim. a mulher, né, fazer o check-up ginecológico em ambos os sexos, né? Check-up cardiológico, né? O homem procurar urologista, né? Então, ao mínimo, as pessoas que têm histórico familiar, isso é muito importante, né? Por exemplo, se eu tenho um pai ou uma mãe, um familiar, né, direto, que morreu subitamente com 50 anos, né? E você está com 40 anos, você está atrasado, você já tem que Estar se fazer um check-up cuidando, sim. cardiológico. Então, a pessoa que tem histórico familiar de câncer, né? Então, alguns cânceres eles têm relação familiar. Então, isso aí, porque a prevenção é o caminho, né? É o caminho, né? É isso que a gente acredita aqui também, no Podlight. E eu não posso terminar esse episódio sem agradecer os nossos
patrocinadores aqui, o pessoal da Farmashop, todo o apoio da equipe toda da Farmashop que está sempre com a gente. E mais uma vez, doutor, agradecer o seu aceite, né? Porque foi de muita riqueza mesmo, né? Tantas informações. Tem muito mais coisa para a gente compartilhar. Eu que Mas agradeço. o tempo é curto aqui, né? E o doutor foi um nome muito votado aqui para aparecer no Podlight, porque os seus pacientes, os seus clientes, que se tornam inclusive seus amigos, têm muito carinho e admiração pelo seu trabalho. Então, parabéns pelo seu trabalho, porque com certeza o doutor tem feito a diferença na nossa comunidade, na nossa região, né? Impactando aí na vida, não só de um paciente, no caso, quando o doutor atende, né? Geralmente, o senhor salvou um paciente, você salva a família toda, Sim, não é? O efeito é multiplicador mesmo. Exato. Muito obrigada. E a você que nos acompanha aqui, se esse episódio fez sentido para você, compartilha e continue nos acompanhando, porque a gente tem muito mais para aprender aqui juntos. O nosso podcast, ele tem o objetivo de levar informação de maneira leve e a gente compartilhar aqui, porque, como o doutor falou, a prevenção é o caminho. E a gente só consegue prevenir quando a gente tem informação, você tem, assim, o autoconhecimento para colocar aquilo que você está aprendendo, colocar em prática na sua vida. Eu desejo que os seus dias aí sejam cheios de saúde, paz e prosperidade. Um beijo. E até o próximo. Obrigada, doutor. Obrigado, Valéria.